Roberto Patrus é doutor em filosofia pela Universidade Complutense de Madrid e mestre em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também graduou-se em psicologia. Leciona nos cursos de graduação e pós-graduação em administração da PUC-Minas. Roberto Patrus é coordenador do GPAD, Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino de Administração e Didática, e atua como psicoterapeuta e consultor na área de ética nos negócios. Seja bem-vindo, Patrus, aqui ao Religare. Participe do Religare, você pode ajudar a fazer um programa ainda melhor. Acesse a página da TV Horizonte e nos encaminhe sua mensagem, dúvidas ou sugestões. O endereço é tvhorizonte.com.br/religare. Quem nos escrever esta semana vai concorrer ao livro Ética e Felicidade, escrito pelo nosso convidado. Eu apresento aqui o livro aos nossos telespectadores. Você pode escrever para religare@tvhorizonte.com.br para concorrer ao livro Ética e Felicidade. A aceitação da verdade como caminho para encontrar o sentido da vida. Isso indica bastante o que é a proposta do seu livro, não é, Roberto? Sim. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É um prazer conversar sobre ética e sobre felicidade, dois temas que todo mundo busca, todo mundo quer e nem sempre a gente conversa sobre esse assunto de uma forma objetiva, procurando apontar caminhos, né, para a pessoa fazer o que é certo e para a pessoa ser feliz. Sim. Na sua avaliação, como é que está o debate ético nos dias atuais? Bom, fala-se muito de ética quando a gente observa que não existe ética. A ética na política, por exemplo, vem à tona sempre que a gente vê alguma corrupção, ou como estão usando o eufemismo agora, algum mal feito na área política. Ética é um pouco como discutir a relação. Você discute a relação com alguém quando ela não vai bem. E a ética é a mesma coisa. Mas a qualidade do debate ético eu ainda acho muito pobre. Porque, por exemplo, ao discutir ética na política, ela fica restrita à honestidade do político e não à ética do processo de gestão da política. A ética na empresa também fica muito restrito... Onde todos os cidadãos participam, né, na política. Todos os cidadãos não só participam. Aquele que é o político. Quando você não devolve um troco a mais que você recebe, você também está fazendo um ato que merece uma reflexão ética e que às vezes não chega, né, a ser objeto de discussão acadêmica e ética. Sim. E como é que fica a filosofia nesse debate? Porque o conteúdo do seu livro é propriamente filosófico. A filosofia, ela é a reflexão sobre a vida, sobre o conhecimento, sobre a ética. A filosofia é o pensar profundo e metódico sobre um determinado objeto. O que eu observo é que a reflexão filosófica se perdeu no ensino do que os filósofos pensaram. Eu me lembro de uma frase de Kant muito bonita para mim, que ele disse que não se ensina a filosofia, se ensina a filosofar. E muitas vezes os filósofos começam a ensinar a sua doutrina querendo adeptos à sua doutrina. Então, quando eu vejo as pessoas estudando o pensamento de um filósofo e não trazendo aquele pensamento para a vida, eu acho que pode ser muito interessante academicamente, mas muito pouco útil para o grande público. Então, a filosofia, ela tem que dar elementos para você conhecer a tradição e para você refletir sobre a tradição, inclusive sobre os erros filosóficos presentes em muitos pensadores. Não é porque o sujeito é famoso, filósofo e marcou seu nome na história, que o pensamento dele é um pensamento que se deve copiar. E até porque existem filósofos contraditórios e você vai discordar de um e concordar com o outro, mas sempre a partir de como você utiliza aquele pensamento na sua vida. Sim. E isso completa um pouco a sua pergunta anterior. Ou seja, se a filosofia não tivesse caráter existencial de você trazer a reflexão para o que faz sentido para a sua vida, você não consegue dialogar a filosofia com a psicologia. E como é que esse exercício, não, de tradução dessa reflexão, dessa tradição para o campo da administração? Você é consultor nessa área, e você lida com o público que não tem não desenvolveu essas habilidades
específicas da tradição filosófica, em alguns casos até o próprio conhecimento dessa tradição. Como é que é esse exercício de tradução? Eu acho que a filosofia, se você falar difícil, você não contribui nada para o crescimento da filosofia. A filosofia ela tem que ser traduzida de uma maneira que todos possam entender. Quando a gente reflete sobre metafísica, a reflexão sobre o ser é algo aparentemente abstrato para muita gente. Você pode fazer a mesma reflexão e perguntar qual que é o sentido da sua vida. Quando você fala em sentido, você pode perguntar qual que é a seta que orienta o seu caminhar na vida. Por que você aceita determinadas coisas e não aceita outras coisas? Você já pensou que sua vida tem um sentido, tem uma seta? Então, quando você traduz isso para uma linguagem mais fácil, as pessoas entendem. Na administração, a pergunta é qual que é a seta dessa empresa? Essa empresa quer ganhar dinheiro por ganhar dinheiro? Ou essa empresa tem um caminho em que ganhar dinheiro por uma determinada forma de ganhar dinheiro? Não ganhar dinheiro de qualquer forma, mas ganhar dinheiro promovendo o bem social, promovendo um produto ou um serviço de qualidade, sem prejudicar pessoas, sem prejudicar a saúde dos funcionários. Então, tem um caminho. Quer dizer, a tradução disso para uma linguagem fácil é um filosofar, desde que ela seja um reto pensar, desde que ela seja lógica. Aí eu acho que a filosofia tem um alcance popular e uma divulgação muito maior do que a filosofia secreta daqueles pensadores que pensam muito difícil. Eu acho que todo esse ponto inicial ele é importante para a gente entender como é que você aborda, né, essa relação ética e felicidade ao longo da tradição de pensamento do Ocidente. Mas como é que se dá esse percurso? Como é que essa temática, essa relação se dá? Curioso é que o título desse livro surgiu quando eu ouvi uma palestra de uma pessoa muito importante na área da ética, um professor acadêmico, e ele falou uma coisa que eu não concordei, embora ele estivesse falando do lugar de uma autoridade da área. Ele disse que era muito difícil ser ético no Brasil e que era preferível não ser ético, porque ele estava sofrendo muito por ser ético. Isso não faz o menor sentido, porque se existe um propósito em seguir uma ética, é o propósito de ser feliz, de estar em paz com você próprio. Essa ética que você adere e que promove o sofrimento não é uma ética internalizada, é uma ética externa que se torna... você se torna submisso a uma moral externa e você não trouxe essa moral para você, ela não se tornou a sua ética. E é uma heteronomia, quer dizer, é a norma do outro, não é a sua norma, por isso que você sofre. Se eu estou fazendo o que eu acredito que é certo, não tem como eu sofrer. É como se eu falasse, eu tenho que fazer desse jeito, porque do contrário eu não dormiria bem. Então, ela promove uma felicidade. A tradição ética, você tem autores que trouxeram contribuições muito importantes para isso. O Sócrates, o Platão, né, por meio de um personagem dos seus diálogos, o Sócrates, há um diálogo muito interessante em que ele pergunta para um interlocutor, como que você faz para fazer bem um calçado? Assim, eu tenho que conhecer como fazer o calçado. Como que eu faço para cortar o couro? Você tem que saber como cortar o couro, senão você vai perder tempo, vai perder o couro, vai perder recursos. E como é que você faz para você ser feliz? Assim, do mesmo jeito que eu tenho que fazer um calçado e tenho que conhecer o calçado, eu tenho que me conhecer. Então, a máxima socrática é conhece-te a ti mesmo. E nesse diálogo ele emenda com o outro, com uma outra máxima. Conhece-te a ti mesmo para cuidar de si mesmo. Ou seja, essa que é a grande reflexão que eu acho que na tradição foi se perdendo, porque aí os filósofos foram esquecendo. No final do período grego, os ecléticos começaram a pensar na tranquilidade da alma, como fazer para ser feliz, essa reflexão ética voltou, né, com Sêneca, mas depois a tradição foi repetindo dogmas, doutrinas, e na modernidade há uma dúvida com relação à possibilidade de ser feliz e um relativismo que eu acho que não contribui para que as pessoas sejam mais felizes. São temas interessantes para a nossa conversa no segundo bloco. No Religare de hoje eu converso com o professor do programa de pós-graduação em administração da PUC Minas, Roberto Patrus. Nós estamos falando sobre ética e felicidade. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.